Fala aí pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre faço de manhã, eu gosto de ver um artigo, né? Hoje eu peguei a prova de título de especialista em medicina intensiva, né? E quando eu estava lendo, eu achei uma questão de poucos e achei interessante a gente comentar. Na questão 33, vou ler aqui para vocês. Ao avaliar um paciente com ligúria, uma ultrassonografia revela. Vou colocar a imagem aqui para vocês. E aqui diz, considerando que a bexiga tem uma forma elíptica, é necessário multiplicar o valor x pelo fator de correção 0,52. Então a resposta correta que eles colocaram é a resposta B, né? Ou seja, você no corte transversal, você marca um eixo no corte transversal e no corte longitudinal você marca dois eixos, né? Qual é o problema dessa questão? O problema é que essa questão ela tem a letra D, né? Que é a única também que poderia ser certa. Ela tem assim, A, B, C, D, ou seja, no corte transversal você tem dois eixos, tá? E no corte longitudinal você tem um eixo, tá? Alguém poderia se confundir e colocar porque também é correto, entre aspas, tá? Como ele especifica aqui uma bexiga elíptica, a forma correta para a bexiga elíptica é no corte transversal você ter um eixo só e no corte longitudinal você ter dois eixos, tá? Mas e a outra forma, né? A D, por exemplo, que você tem no corte transversal você tem dois eixos, no corte longitudinal você tem um eixo. Isso é para a forma cuboide, tá? Então a pegadinha é essa, né? Quando ele pergunta, ele já deixa no texto dele aqui que a forma da bexiga é elíptica, tá? Então a resposta seria a resposta B. Um eixo no transversal e dois eixos no longitudinal, tá? Do ponto de vista prático, né, para a gente enfermeiro, a gente sabe que não tem tanta variação, tá? Se você pegar, por exemplo, o fator de correção 0,52, 0,75, isso tem relação com a forma da bexiga, e a partir daí também você sabe que o volume ele é insignificante, né? Ele não vai mudar a sua conduta como enfermeiro e nem a do médico. Você está numa emergência, você não vai ficar lá lembrando os tipos de forma que a bexiga tem e qual o fator de correção que você usa. Na maior parte das vezes as pessoas usam o fator de correção 0,52, mas você tem 0,75, 0,83, tem outros fatores de correção. Isso tem relação com a forma da bexiga, tá? Mas por uma prova como essa, você acaba sendo reprovado porque você não presta atenção, ou às vezes está tenso, né? E não consegue raciocinar naquele momento. Inclusive tem um estudo que eu vou botar aqui também de 2022 que ele fala que paciente com bexiga hipercativa, conforme vai enchendo a bexiga, você tem alteração da forma da bexiga, tá? Então a gente vem vendo que não existe uma bexiga única, né? Além dela ter várias formas, isso existe fatores de correção para isso, para você determinar o volume urinário. Ainda existe populações, por exemplo, que durante esse vestimento você muda a forma dessa bexiga, tá? Mas resumindo tudo, né? Tirando a questão, resumindo a parte prática, nós podemos pegar e utilizar aí o fator de correção 0,52, incluir aí para todos os pacientes que a gente vai ter o volume urinário. Você nunca vai pegar um fator de correção e uma forma vai utilizar e vai dar, por exemplo, 50 ml, e vai utilizar outra forma e vai dar 600, 800 ml, né? Isso que a gente tem que entender. Então não vai mudar a sua conduta com relação a isso, tá bom? Espero ter ajudado aí, um abraço para todos.